Tudo bem contigo? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Vamos para alguns pontos acerca da elevação pélvica. Primeiro ponto, elevação pélvica não vigora nem entre os 5 primeiros exercícios em relação à atividade de glúteo. O que me deixa a seguinte pergunta: qual a razão de tamanho endeusamento de tal exercício? Segundo ponto, não há, até o presente momento da gravação deste vídeo, maio de 2023. Por que digo isso? Porque tem um outro vídeo aqui no meu canal, que inclusive gostaria que vocês assistissem, que eu faço uma análise primária sobre a elevação pélvica, falo da diferença vetorial entre ela e o agachamento. E lá no vídeo de 2 anos atrás eu falo a mesma frase: até o presente momento não temos qualquer evidência de hipertrofia com tal exercício. Maravilha? Então, há 2 anos eu falo a mesma frase, temos 0 evidências de hipertrofia. E 2 anos atrás eu já fiz a análise comparando inclusive a elevação pélvica com o agachamento. Inclusive no vídeo disse que faz sentido o uso do exercício para atletas de corrida, de salto em distância, salto em altura e tudo mais. Explico o motivo, sugiro que assistam ao vídeo, beleza? Agora, qual é o ponto que eu vou abordar aqui neste vídeo de hoje? Primeiro aspecto, é extremamente comum e chato até alguns profissionais dizerem a seguinte frase: elevação pélvica é superior ao agachamento em virtude da atividade eletromiográfica, e fica nessa onda. Só que, veja só, lá em 2011, Contreras e colaboradores, tá, começaram o termo correto é até mesmo especulação, até mesmo porque você faz uma especulação, depois realiza o teste, testa a hipótese e a hipótese é ou não aceita. Maravilha? Então começa com especulação, então não é uma crítica. Maravilha? Então lá em 2011 eles começaram falando que o hip thrust, a elevação pélvica, é ótimo por maximizar a ativação dos extensores de quadril. Só que depois, 5 anos depois, eles continuaram com a mesma história. Só que, poxa, 5 anos vezes pelo menos 360 dias, dá mais de 1.500 dias, 1.680 dias pelo menos, para poder ter avaliado o desfecho crônico de hipertrofia. E não o fizeram, continuaram defendendo a elevação pélvica com respaldo na eletromiografia. Só que a literatura também nos comprova, olha aqui, que a atividade eletromiográfica não pode, são os mesmos autores, tá? Vygotsky, aqui de 2015, aqui de 2022. Desde 2015 é dito que a elevação pélvica não é preditor de hipertrofia, e a hipertrofia não pode ser inferida às adaptações ou à maior atividade eletromiográfica. Depois, 7 anos depois, a pessoa precisou dizer a mesma coisa com outro artigo. Então, não entendo francamente o porquê de defender determinado exercício com respaldo em eletromiografia. Até mesmo porque, se você for defender qualquer coisa, se você for defender algum exercício com base na eletromiografia, o mínimo necessário é que você aceite alguns pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, se você aceita a eletromiografia, tá? E para não ser incoerente nem hipócrita, você tem por obrigação que aceitar. 1. Se você comparar leg press para coxa e panturrilha em pé, a atividade eletromiográfica no tríceps sural é o mesmo, tá? É bem similar, não há diferença estatística. Então, se você aceita a eletromiografia para selecionar a elevação pélvica, então eu sugiro que você pare de fazer panturrilha e faça só leg press. Você vai parar? Não vai. Segundo ponto, tá? Vou só mais esse para não ficar muito longo. Segundo ponto, no próprio artigo do Contreras, vou mostrar daqui a pouco, que comparou elevação pélvica com agachamento e atividade eletromiográfica de glúteo, posterior de coxa e vasto lateral, a atividade eletromiográfica no vasto lateral
é similar entre elevação pélvica e agachamento. Faço a pergunta, você vai parar de fazer agachamento para vasto lateral e fazer só elevação pélvica? Também não vai. Então, se você não aceita a atividade eletromiográfica para esses pontos, por qual motivo você aceita para selecionar a elevação pélvica? Você não concorda que é um tanto quanto incoerente? Mas vamos lá. Mesmo com relação à elevação, à atividade eletromiográfica, tá aqui, ó, Krause e colaboradores, a atividade de glúteo máximo em exercícios comumente realizados para hipertrofia e uma revisão sistemática. Eles fizeram revisão sistemática de diversos exercícios em relação à amplitude sinal eletromiográfica de glúteo. E adivinhe, Step Up está na frente da elevação pélvica. Lateral Step Up também à frente da elevação pélvica. Diagonal Step Up à frente da elevação pélvica. Crossover Step Up também à frente da elevação pélvica. Deadlift na barra hexagonal também na frente da elevação pélvica. Uai, pera. O que me deixa a pergunta, mais uma vez, qual a razão de vocês discutirem tanto a elevação pélvica para hipertrofia e utilizando-se ainda da eletromiografia, que não pode ser inferida a hipertrofia à eletromiografia, e a elevação pélvica não está nem entre os 5 primeiros exercícios. Eu francamente não entendo, mas isso não é a minha opinião. É a opinião na verdade, é a análise do próprio autor, Krause, Neto e colaboradores. Tá aí o artigo dele. Só baixar e ler na íntegra. Tem inclusive esse quadro aqui lá, Back Squats, tá aqui, ó. Step Ups e todas as suas variações. Depois nós temos aqui, ó, Hip Thrusts e todas as suas variações. Logo depois tem o agachamento aquele com cinturão, que é o Belt Squat, e nós temos outros vários exercícios aqui, tá? Mas a elevação pélvica perdeu para o Step Up. Daqui a pouquinho eu vou conversar um pouco mais sobre esse questionamento aqui, tá bom? Então, dando continuidade. Olha isso aqui. Step Up, em primeiro lugar, tá aqui. Aí temos lateral, diagonal, crossover, deadlift com barra hexagonal. Depois começam as variações de elevação pélvica. Só que você sabe o que me chamou atenção nesse quadro aqui do artigo? Dá só uma olhadinha aqui embaixo, lá no finalzinho, tá? Para você, mais uma vez, que defende a eletromiografia. Pela eletromiografia, temos aqui, ó, partial back squat e full back squat. Então, de acordo com a eletromiografia, nós temos que aceitar se a eletromiografia fosse validada, tá? Então, se você aceita a eletromiografia para selecionar a sua elevação pélvica, você também tem que aceitar que pela sua eletromiografia, o agachamento parcial é melhor do que o profundo em relação à atividade eletromiográfica. E isso é o que está contando aqui, ó, tá? Não sou eu quem está dizendo. É a revisão sistemática do Krause, Neto e colaboradores. Não é meu artigo. Não fui eu quem escreveu. Não fui eu quem o analisou em relação a aceitar ou não aceitar lá na revista. Não dei parecer, não fiz nada. Apenas o li e estou apresentando aqui para você. Tá? Então, dentro desse aspecto, nós temos que aceitar que o agachamento parcial é melhor do que o total. Certo? Mas o que a literatura nos traz? Quando os autores compararam agachamento profundo com agachamento parcial, sem utilizar-se da eletromiografia, e sim avaliaram hipertrofia, que é um desfecho crônico, eles encontraram resultados diferentes daqueles da eletromiografia, porque na eletromiografia anteriormente apresentada mostrava que para glúteos a amplitude de sinal eletromiográfico do agachamento parcial acabava sendo maior do que do total. Contudo, ao se avaliar o desfecho hipertrófico, o agachamento total foi significativamente superior ao agachamento parcial, tanto para glúteo quanto para adutores. Ou seja,
você não, mais uma vez, não use a eletromiografia para selecionar o exercício, tá? Não estou dizendo que o exercício não presta, não estou falando que você deva removê-lo da sessão de treino dos seus alunos ou alunas, em hipótese alguma, tá? Eu só estou aqui de forma imparcial, conversando com você e questionando tamanho endeusamento de A ou B, até porque nós somos maiores do que isso. Vamos tentar evitar esse posicionamento cego. Maravilha? Vamos dar continuidade aqui, isentos de opinião, claro, tá? Olha aqui, o artigo de Contreras e colaboradores que compararam a amplitude de sinal eletromiográfico entre agachamento e elevação pélvica. Esse aqui foi o artigo que fez a comparação. Eles colocaram 13 mulheres treinadas para a realização de 10 repetições máximas nos 2 exercícios. Tá? Só que tem um ponto. Quando você vai tentar avaliar atividade eletromiográfica, é diferente cada região do corpo, pelo acúmulo de gordura, pelo tamanho do músculo, pelo posicionamento dos eletrodos. Então, para cada exercício, você tem que fazer, primeiro ponto, uma adoção do que é 100% da atividade eletromiográfica esperada para aquele referido exercício. Tá? Perdão, para aquele referido músculo. Então, você pega, adota o que é 100% de uma contração, coloca o indivíduo para poder fazer contração voluntária isométrica máxima, e ao fazer uma contração voluntária isométrica máxima, o indivíduo, o autor detecta, o pesquisador detecta qual é a amplitude máxima do sinal eletromiográfico. Pega aquele valor e compara com os exercícios, com os movimentos e as variações que ele precisa realizar. Só que nesse artigo aqui ele pediu para que os indivíduos, as mulheres, as voluntárias, fizessem esse exercício isométrico e o glute squeeze, né? Apertar o bumbum. Poxa, isso aqui, adotar como 100% da amplitude de sinal eletromiográfico? Isso aqui, pessoal, é igual esse filme aqui das branquelas. Chegou o Latrell, ela pegou e travou tudo, né? Ele, no caso aqui, travou tudo. Tá aqui, ó, não foi eu quem disse. Second involved a stand glute squeeze. Squeeze. E o bacana é que na hora que foram avaliar a questão de vasto lateral, esse artigo só fala glúteo, a galera fica defendendo, porque o Contreras encontrou glúteo, e não sei o que lá, glúteo, e papapá, glúteo. Só que eles esquecem de te contar isso aqui, ó. Com relação ao vasto lateral, a amplitude de sinal foi similar. Sendo assim, você vai parar de fazer agachamento para vasto lateral e vai fazer só elevação pélvica? Não. Então por que você aceita a atividade eletromiográfica para uma coisa, mas não aceita para outra? É muita incoerência. Ou aceita para tudo ou não aceita para nada, pessoal. Vamos ser minimamente coerentes. Dando continuidade. Ainda esse ano de 2023 sai esse artigo falando sobre análise de vários exercícios, tá? Então, dentre esses vários exercícios, eu vi alguns professores colocando na internet a seguinte frase. Galera, e assim, a frase foi igualzinha a minha filhada discutindo, de 10 anos, 11 anos, discutindo com as coleguinhas de escola. Aceita que dói menos. Assim, veja só. Tá, vamos lá. Esse artigo aqui ele fala sobre hip thrust, exercícios focados em atividade, em movimentos de de quadril, e ele pega e fala sobre prevenção de lesões e reabilitação. Repete comigo. Prevenção de lesões e reabilitação. Tem alguma coisa falando aqui de performance, estética e hipertrofia? Não tem. Então como é que você vai usar esse artigo para poder defender o seu ponto de vista sentimentalista acerca da hipertrofia? É, no mínimo, ridículo. Mais uma vez, não é um questionamento ao exercício ou ao artigo, até porque esse artigo é maravilhoso para
reabilitação e prevenção de lesões. E aqui o autor sequer fez elevação pélvica com TheraBand, miniband ou bilateral, foi elevação pélvica unilateral. E no próprio artigo do Krause e colaboradores, eles falam sobre alguns fatores que afetam a amplitude de sinal eletromiográfico, dentre eles a complexidade do exercício. E exercícios unipodais, visto, por exemplo, os 5 primeiros exercícios que estão lá dando uma surra na elevação, são exercícios unipodais. Então aqui ainda fala da amplitude de sinal eletromiográfico da elevação pélvica unilateral, não é nem bilateral. Tá? E olha só que bacana, quando você tem esses resultados aqui apresentados por Collins e colaboradores, o glúteo máximo está, a elevação pélvica, em terceiro lugar. Lá atrás ela era sexto. Aqui ela está em terceiro. Mais uma vez, não entendo por que endeusar tanto o exercício A ou B, qualquer que seja o exercício. Aí vem este pré-print, tá? Olha só. Tem gente na internet falando, o artigo comprovou. Eu estou vendo um monte de post, evidência científica. E estou vendo outras pessoas falando, mas o artigo não se prestou a esse papel. Então vamos lá, primeiro ponto. Se o artigo não se prestou ao papel de avaliar a eficácia da elevação pélvica, então tolo é você que está falando e afirmando que a evidência científica para eficácia apareceu. Por outro lado, se você afirma que esse artigo está comprovando a eficácia, esse pré-print está comprovando a eficácia da elevação pélvica, aí, neste ponto, a falha está no desenho do artigo. O artigo não foi capaz de comprovar a eficácia da elevação pélvica. Até porque ela precisou ser adicionada a outros exercícios. Aí tem gente que fala assim, mas se adicionou é porque presta. Pessoal, veja só, quando adicionou a elevação pélvica, ela não entrou como variação, ela entrou como somatório. O artigo 1, na verdade o grupo 1, ele fazia leg press e stiff. Isso totalizando 12 séries por semana. O outro grupo fazia leg press, stiff e elevação pélvica. Somou, aumentou, adicionou, dando 18 séries. O mínimo que se esperava era que esse grupo tivesse feito 3 séries e 3 séries para no final da semana dar 18 séries, ou colocado mais um outro grupo com elevação, com leg press, stiff e, por exemplo, búlgaro. Porque aí você poderia comparar a adição do búlgaro versus a adição da elevação pélvica. Se os dois fossem similares, você poderia responder, adicionar qualquer um dos dois exercícios funciona. Se a elevação pélvica fosse superior, aí você poderia dizer, adicionar a elevação pélvica ao invés do búlgaro é melhor. Aí você poderia também colocar o agachamento, tá? Adicionar agachamento ao invés do búlgaro é melhor do que elevação pélvica, ou elevação pélvica é superior ao agachamento. Temos mais uma outra hipótese, comparar apenas hip thrust, que é elevação pélvica, versus búlgaro ou versus agachamento. Então nós teríamos várias outras possibilidades que seriam um tanto quanto mais direcionadas para poder fazer tal afirmação, tá bom? Então veja só. É isso aqui o posicionamento. O próprio artigo mostra isso, tá? Aí fala assim, notavelmente, este grupo apresentou resultados superiores, sim, 9,3% versus 6%. Foi superior. Só que nós temos o próprio Brett Schoenfeld com várias outras publicações, nós temos revisão sistemática com meta-análise, fazendo o evidenciamento e comprovando que a adição ou aumento do volume de treino é capaz de induzir hipertrofia. E nesse estudo aqui, e detalhe, a mesma galera que fala que aumentar o volume gera mais hipertrofia, está defendendo esse artigo e falando, não, mas é porque a elevação... Pessoal, aqui foi a adição de volume. Ou vamos ignorar todos os artigos que falam sobre aumentar o volume.
que você vai fazer? Ignorar esse artigo como sendo o benfeitor da elevação pélvica ou ignorar todos os outros que falam de volume? Porque se você aceitar isso aqui como sendo o querubim da elevação pélvica, você vai precisar, para não ser no mínimo demagogo ou hipócrita, ignorar os outros artigos. Porque se você aceitar que o aumento do volume é capaz de induzir hipertrofia, você não pode afirmar que aqui foi a elevação pélvica, e sim o volume. Galera, vamos parando um pouquinho de frescura, pega o seu sentimento, guarda para você, absolutamente ninguém liga para ele e não adianta fazer videozinho na internet dizendo ai, eu vou continuar passando. Ninguém está te proibindo de passar elevação pélvica, até porque nós temos evidências comprovando que a elevação pélvica não é lesivo. Aqui, ó, tá, Otsuka e colaboradores já avaliaram isso. Então, poxa, é com toda certeza, se você quer continuar passando, fique à vontade. Ninguém liga. Ninguém dá a mínima. Particularmente, eu só estou aqui para poder entregar a informação. O que você vai fazer com ela é contigo, tá? Se você é profissional da educação física, se você é um indivíduo entusiasta do treinamento de força e busca informações sem sentimento e sem posicionamento pessoal, apenas a entrega do conteúdo de forma imparcial, até porque eu não ligo a mínima para o seu sentimento, para o meu sentimento ou para o sentimento de qualquer pessoa que seja dentro da ciência. Se você busca material imparcial, vem aqui, me segue, tá? Marca amigo, manda para os amigos, não é uma opinião minha, é apenas um questionamento e eu acredito que a ciência se faz quando se questiona algo, não se aceita apenas a imposição. Um forte abraço e treine com quem estuda.